Pessoal, então conforme combinado, eu gravei a nossa aula, já que teríamos duas aulas para ver esse conteúdo, já que é um conteúdo um pouco denso, eu fiz um vídeo para reforçar o conteúdo dado em sala de aula. Então, a aula de hoje trata da teoria do consumidor. A gente vai discutir a restrição orçamentária, a utilidade, a preferência e a escolha ótima do consumidor. Então, antes de iniciarmos a aula, gostaria de passar alguns avisos. Alguns alunos perderam a prova por motivos justificáveis. Recebi alguns e-mails do registro escolar. Então, esses alunos vão ter que fazer uma prova repositiva e a próxima avaliação será no dia 21 de junho, na próxima terça-feira. Então, em sala de aula, eu questionei quais foram os alunos que perderam a prova, pedi para esses alunos entrarem em contato. Então, se alguém ver o vídeo antes do dia 21, eu peço que entre em contato comigo com certa urgência para a gente marcar o horário da prova. Um outro slide que eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês é sobre esse livro que foi publicado no dia 13 de junho, sobre progressividade tributária e crescimento econômico. É um livro feito por um conjunto de economistas que discute a estrutura tributária no Brasil e como que essa estrutura tributária poderia ser revista para gerar um processo de maior progressividade na população e melhorar a questão da equidade através da incidência de tributos. Então, para iniciarmos a aula, a gente vai pensar como um consumidor racional. Então, como exemplo, um consumidor que vai a um shopping, a um supermercado, e o desejo desse consumidor é ampliar o consumo, é consumir o máximo de produtos que ele pode, que traz maior satisfação para ele. Só que esse consumidor ele não consegue consumir todos os bens em termos de qualidade, em termos de quantidade que ele quer, porque ele tem uma restrição, que a gente chama de restrição orçamentária. Ou seja, o consumidor não pode ter tudo que ele quer, porque ele não tem renda suficiente para adquirir todos esses bens. E até esse ponto da disciplina, a gente viu que as decisões dos consumidores refletem a curva de demanda, ou seja, os consumidores decidem entre comprar ou não um bem baseado apenas no preço desses bens. Então, a gente não considerou qual que é a escolha ótima do consumidor, a gente não considerou o quanto o consumidor pode comprar, nós só observamos que o preço e a quantidade, o preço do bem e a quantidade demandada desse bem apresentam uma relação inversa. Então, nessa aula, a gente vai desenvolver um pouco mais a teoria para indicar, para discutir como os consumidores tomam decisões sobre o que querem comprar. Então, lá na primeira aula, nós discutíamos sobre os 10 princípios da economia. E um desses princípios dizia que as pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, as pessoas enfrentam decisões conflitantes na qual ela deve fazer alguma escolha baseada em sua racionalidade, baseada no seu bem-estar. Então, diante desses trade-offs, a teoria do consumidor, a teoria da escolha ótima do consumidor, vai examinar esses trade-offs baseados nos bens em que os consumidores podem comprar e na renda disponível e nos preços desses bens, de modo que o consumidor tenha um maior nível de satisfação. Então, por exemplo, no domingo passado foi Dia dos Namorados. Então, um casal de namorados que tem uma renda restrita, que tem uma restrição no orçamento, pode decidir, por exemplo, entre participar de um jantar romântico ou dar um presente. Então, é uma escolha conflitante, ou um ou outro, dada a sua restrição de renda. Uma outra opção seria quando vamos ao shopping, vamos fazer compras e gostamos de uma blusa ou de um calçado, um tênis, mas a gente não consegue adquirir os dois bens porque a gente tem uma restrição no orçamento. E por termos essas restrições no orçamento, por não termos condições de adquirir todos os bens, quando um consumidor compra uma maior quantidade de um bem, ou seja, se um consumidor comprou uma maior quantidade de roupas, de vestuário, esse consumidor vai ter menos recurso disponível para comprar um outro bem, que nesse caso seria comprar calçados. Então, os consumidores eles abrem mão de um bem para consumir outro. Então, essa é a caracterização de uma decisão conflitante ou de um trade-off. Então, o consumidor ele é colocado nessa situação de fazer escolhas.
E por último, as pessoas gostariam de aumentar a quantidade e a qualidade dos bens que consomem, ou seja, as pessoas querem consumir mais bens e bens de melhores qualidades. Então, se tivéssemos condições financeiras, nós, por exemplo, viajaríamos mais, nós teríamos automóveis mais potentes, automóveis melhores, ou até compraríamos mais presentes e todos produtos em maior quantidade e melhor qualidade. Mas infelizmente nós lidamos com a nossa restrição orçamentária. Então a curva de restrição orçamentária, ela vai indicar o quanto o consumidor pode gastar. Por mais que queremos comprar bens em grandes quantidades, em melhores qualidades, a gente tem um limite para fazer essas escolhas, porque a gente não tem condições, recursos de comprar tudo que queremos. Então, a restrição orçamentária é justamente uma restrição que vai indicar o quanto o consumidor pode gastar. Então, para fins de simplificação, né, eu reforço que a economia ela trata de modelos mais simplificados para a gente entender a lógica, para trabalharmos com modelos mais robustos que se aproximam mais da realidade. Por se tratar de introdução à economia, a gente vai começar com um modelo bem elementar, bem simplificado, supondo que nessa economia tenhamos apenas dois bens, que é pizza e a Coca-Cola. Então, nesse caso, supondo um agente representativo nessa economia, né? No caso, o Joey. Vamos supor que o Joey, ele gasta toda a sua renda, ou seja, todo o seu salário mensal, adquirindo apenas pizza e Coca-Cola, que são os dois únicos bens que existem nessa economia. Então, nós temos que, a partir de uma renda mensal de R$1.000 de Joey, ele gasta, né? Ele exaure toda a sua renda com pizza e Coca-Cola, a depender dos níveis de preços de cada bem. Então, supondo que uma lata de Coca-Cola custe R$2 e uma pizza custe R$10, como que o Joey vai combinar o seu consumo de pizza e Coca-Cola a partir da sua despesa total, que é de R$1.000? Então, aqui na coluna despesa total, a gente vê que a renda ela é a mesma, R$1.000, o Joey vai gastar todos os seus R$1.000, combinando diferentes quantidades de pizza e Coca-Cola. Então, em um extremo, a gente tem que o Joey gasta toda a sua renda, todos os seus R$1.000, comprando 100 pizzas a R$10. Nesse caso, ele gasta toda a sua renda com pizza e ele não tem recursos para comprar Coca-Cola. Então, aqui é um extremo em que o Joey gasta toda a sua renda apenas consumindo pizza. Em um outro extremo, nós temos que o Joey gasta toda a sua renda, os seus R$1.000, consumindo apenas Coca-Cola. Então, neste caso, ele não tem renda disponível para consumir pizza, por isso que o valor da pizza está aqui 0 e ele consome com R$1.000 500 Coca-Colas, que equivale a 500 unidades vezes o preço de R$2. No entanto, o Joey não precisa consumir apenas nos extremos, apenas pizza ou Coca-Cola. Ele pode consumir combinações destes dois bens, desde que a combinação destes dois bens, né, que vai indicar o número, a unidade de cada um dos bens vezes o seu preço, resulte exatamente na renda total do Joey, certo? Então, por esse gráfico, a gente observa que toda a renda do consumidor é gasta em dois bens. A quantidade gasta em relação aos dois bens vai depender dos níveis de preço desses dois bens, de modo que o Joey vai combinar o consumo desses dois bens para não exaurir a sua restrição orçamentária, que é de R$1.000. Esse exemplo hipotético do consumo de Joey, ele pode ser descrito de uma forma gráfica, de modo que a gente tem no ponto B uma condição em que Joey gasta toda a sua renda em Coca-Cola. Então, neste caso, se ele consumir 500 Coca-Colas a R$2, ele não terá renda disponível para consumir pizza, então o seu consumo de pizza é 0, ele não consome pizza. Por outro lado, no outro extremo, se o Joey gasta toda a sua renda em pizza, se ele consegue adquirir 100 unidades de pizza, ele não tem renda disponível para consumir Coca-Cola. Então, são aqui os dois extremos em A e B. No entanto, essa linha azul aqui, ela vai indicar a restrição orçamentária de Joey, vai mostrar o limite em que Joey pode consumir de pizza e Coca-Cola. Então, qualquer ponto que nós temos aqui sobre essa curva azul são combinações de Coca-Cola e pizza que Joey pode consumir de acordo com o seu limite de renda. Então, nesse ponto C aqui, por exemplo, é um ponto em que Joey gasta exatamente R$500 com pizza e R$500 em Coca-Cola. Então, aqui é
É um ponto em que a metade dos gastos do Joey é dividido entre os dois bens. Mas, por exemplo, nós poderíamos ter um nível de consumo aqui entre B e C. Então, nesse caso, o Joey consumiria mais unidades de Coca-Cola e menos de pizza. Ou um ponto aqui entre C e A, em que ele consumiria mais pizza e menos Coca-Cola. Mas, em todos os casos, ele manteria os seus gastos em R$1.000, que equivale à sua restrição orçamentária. Então, avançando aqui um pouco mais na nossa análise da restrição orçamentária, nós temos aqui 3 das várias combinações de pizza e Coca-Cola que Joey pode utilizar, né? Que o Joey pode combinar para gastar toda a sua renda. No ponto B é um extremo em que ele gasta toda a sua renda em Coca-Cola, no ponto A é outro extremo em que ele gasta toda a sua renda em pizza, e o ponto C representa uma das várias combinações aqui de pizza e Coca-Cola em que ele gasta parte da sua renda com um bem e parte da sua renda com outro bem. Novamente, são 3 das várias possibilidades. Qualquer ponto aqui na curva azul seria uma possibilidade de consumo de Joey. Então, todos os pontos aqui nessa curva que vão de A até B são combinações possíveis para Joey consumir pizza e Coca-Cola. Aí, se eu coloco um ponto aqui abaixo da linha de restrição orçamentária e questiono, Joey poderia consumir nesse ponto? Poderia. Só que nesse ponto, ele consumiria menos unidades de pizza e menos unidades de Coca-Cola. E eu comentei com vocês que o consumidor racional, ele tem aumento no seu nível de bem-estar quando ele consome mais produtos. Então, para a gente, enquanto consumidores, para nós, enquanto consumidores, é sempre preferível consumir mais quantidades de bens. Então, se ele tem um nível de renda suficiente para consumir mais os dois bens, vai ser preferível para ele. Então, ele não vai consumir aqui no ponto abaixo da curva, porque ele vai gastar toda a sua renda. Aí vocês podem questionar, mas a gente não supõe que nessa economia exista poupança, o Joey não vai poupar? Não, para fins de simplificação, a gente vai supor que toda a renda é gasta no consumo desses dois bens apenas, ok? Então, conceitualmente, o que significa restrição orçamentária? Qual que é o conceito de restrição orçamentária? A restrição orçamentária vai mostrar todas as combinações de consumo que o consumidor dispõe, ou seja, vai mostrar todas as possibilidades de consumo entre dois bens, de modo que o consumidor gaste toda a sua renda. E essas possibilidades de consumo, elas refletem, de certa forma, um trade-off. Ou seja, se o Joey comprar um pouquinho menos aqui de Coca-Cola para adquirir unidades de pizza, ele vai abrir mão da Coca-Cola para adquirir pizza. Então, se ele compra mais de um bem, ele deve abrir mão do consumo de outro bem, já que ele tem uma renda que limita esse consumo. Então, a restrição orçamentária, ela representa o trade-off do consumidor de acordo com as condições mercadológicas. Por que de acordo com as condições mercadológicas? Porque a restrição orçamentária vai refletir o preço dos bens. De certa forma, reflete o preço dos bens. Se a Coca-Cola custa R$2 e de 8 tem R$1.000 para gastar, ele pode consumir no máximo 500 Coca-Colas e nenhuma unidade de pizza. Então, de certa forma, representa sim as condições mercadológicas, porque a curva de restrição orçamentária ela vai variar de acordo com os níveis de preço e com o nível de renda do consumidor representativo. E qual que é a interpretação da inclinação da restrição orçamentária? Então, se eu falei com vocês que à medida que o Joey ele vai caminhando aqui sobre a curva de restrição orçamentária, vamos supor que ele caminha do ponto B para o ponto C. Então, do ponto B para o ponto C, Joey vai abrindo mão de quantidades de Coca-Cola para obter quantidades adicionais de pizza. E à medida que ele vai descendo aqui na nossa curva até chegar no ponto C, ele vai abrindo cada vez mais mão do item Coca-Cola para adquirir a pizza, e essa inclinação da curva, ela vai refletir justamente essa troca, essa condição de troca de um bem por outro. Ou seja, se o consumidor quer consumir mais de um bem, ele deve abrir mão de outro bem, já que sua renda limita o consumo. Então, como que a gente mede isso matematicamente, né? Basta a gente calcular a distância desse ponto B para o ponto C. E como que a gente calcula essa distância, né? Qual que é o termo de troca aqui do ponto B para o ponto C? Basta a gente, coloquei como macete aqui, a gente divide o aumento pela distância. Então, o aumento seria a caracterização do valor aqui da variação no eixo Y e a distância a variação no eixo X. Então, Joey trocaria, por exemplo,
500 menos 250, 250, 0, 50 menos 0, 50. 250 dividido por 50 dá 5. O que significa esse 5? Joey troca 5 unidades de Coca-Cola por uma unidade de pizza. E como que isso ficaria mais intuitivo, né? Se a Coca-Cola custa R$2 e a pizza custa R$10, então a gente tem que abrir mão de 5 unidades de Coca-Cola para termos R$10 para adquirirmos uma pizza. E essa taxa de 5, essa condição de troca que é igual a 5 unidades de Coca-Cola por pizza, vai refletir a inclinação da restrição orçamentária, certo? Então, avançando um pouco mais aqui na nossa teoria, a inclinação da restrição orçamentária vai ser igual ao preço relativo dos bens. Se a nossa pizza custa R$10 e a nossa Coca-Cola R$2, então a gente precisa de 5 Coca-Colas para adquirir uma pizza, que é justamente 10, o preço da pizza, dividido por 2, que é o preço da Coca-Cola. Então a curva de restrição orçamentária vai refletir a relação do preço relativo entre dois bens. Então, se uma pizza custa 5 vezes mais que uma lata de Coca-Cola, o custo de oportunidade para adquirir uma pizza, ou seja, o que o consumidor vai abrir mão para consumir uma pizza, será 5 unidades de Coca-Cola. Então, é interessante que vocês tenham em mente esses conceitos de custo de oportunidade e trade-off. O que seria custo de oportunidade? É o que o consumidor abre mão para adquirir outro bem. E a restrição orçamentária diz justamente isso. O que o consumidor abre mão de um bem para adquirir outro, dado que sua renda é limitada nessa linha azul. Então, essa possibilidade de abrir mão de um bem para obter outro é uma escolha conflitante. O que o consumidor quer? Ou um ou outro. E essa escolha conflitante é o que a gente chama de trade-off, certo? Então, avançando aqui mais para a nossa teoria, até então a gente viu que a decisão do consumidor, primeiramente, é limitada pela sua restrição orçamentária. Então, a restrição orçamentária vai indicar o que o consumidor pode comprar de acordo com a sua renda e com os níveis de preço de mercado. Avançando mais um pouquinho, a gente vai pensar que o consumidor ele não consome apenas baseado no que ele pode comprar. Por exemplo, se eu posso comprar 500 pizzas ou nenhuma Coca-Cola, ou 100 pizzas, se eu posso comprar 500 Coca-Colas e nenhuma pizza, ou 100 pizzas, ou nenhuma Coca-Cola, isso vai depender da minha preferência. Eu tô com mais sede ou com mais fome? Eu prefiro consumir mais Coca-Cola ou mais pizza? Ou eu prefiro uma combinação dos dois? Então, a minha preferência vai indicar o que eu quero consumir. Para facilitar, para tornar essa ideia de preferência mais palpável para vocês, eu sugiro que vocês considerem como preferência como se fosse um nível de felicidade, um nível de satisfação. O que traz mais felicidade para um consumidor? Consumir mais pizza, apenas pizza, ou consumir apenas Coca-Cola, ou consumir uma variação dos dois, uma combinação dos dois bens? Então, quando a gente falar em preferência, vamos pensar no que faz o consumidor mais feliz, no que melhora a satisfação desse consumidor. Então, como que os consumidores fazem escolhas, né? Primeiro, o consumidor ele vai pensar na quantidade de renda que ele tem disponível, os recursos financeiros que ele tem disponível e o preço dos bens para ele combinar o consumo de diferentes bens de acordo com seus preços, de modo a consumir esses bens sem que ultrapasse o nível de renda estabelecido. Só que as escolhas dos consumidores não depende apenas da restrição orçamentária, não depende apenas da quantidade de recursos que esse consumidor tem para consumir e dos preços dos bens. A gente tem que considerar também a preferência do consumidor, que é o nível de satisfação que o consumidor tem a consumir diferentes bens. Então, as preferências do consumidor, ela vai permitir com que o consumidor escolha diferentes combinações de Coca-Cola e pizza, de modo a trazer um maior nível de felicidade para esse consumidor. Só que um conceito importante aqui na teoria das preferências é que existem alguns bens pelos quais os consumidores são indiferentes. Então, vocês podem perguntar, por exemplo, você, como consumidora, prefere água com gás ou água sem gás? Você pode falar, para mim tanto faz, eu não tenho preferência, a minha preferência pelos dois é igual, ou o meu nível de satisfação em consumir água com gás ou água é igual. Nesse caso, quando o consumidor é indiferente
a consumir os dois bens, a gente diz que as preferências do consumidor, o nível de satisfação dele é o mesmo entre consumir essas duas combinações. Se Joey consumir 100 pedaços de pizza e 0 Coca-Cola, ou consumir 500 Coca-Colas ou 0 pedaços de pizza, para Joey pode ser indiferente, para ele tanto faz essas duas combinações. Vocês entendem esse conceito? Então, outros exemplos aqui no qual nós seríamos indiferentes ou que a gente falaria tanto faz para consumir, né, esse bem. Vamos supor que a gente vai ali nas lojas americanas e queremos consumir um doce, um chocolate. Aí vocês questionam, né? Não, eu quero comer um chocolate branco, mas será que eu compro Laca ou Galac? Então, ignorando o preço dos dois bens aqui, a gente pode pensar assim: para mim tanto faz consumir esses dois. Se eu consumir Laca ou Galac, eu vou ter o mesmo nível de satisfação, vou ter o mesmo nível de felicidade. Então, o consumidor é indiferente em consumir um ou outro. Outro exemplo, a gente pode perguntar para o consumidor, né? Então, aqui a gente ignora, por exemplo, o rendimento dos dois, né? E o preço dos dois. Vamos pensar que a cada 2 litros de etanol corresponde a 1 litro de gasolina. Aí você pergunta para o consumidor, 2 litros de etanol ou 1 litro de gasolina? Então, o consumidor pode falar, tanto faz, os dois vão atender vão me dar satisfação em dar condições para um automóvel ou para uma moto andar. Então, o consumidor pode ser indiferente ao consumo entre 2 litros de etanol ou 1 litro de gasolina. Um outro exemplo, o consumidor está com bastante fome e ele vai numa lanchonete e decide entre um hambúrguer ou 2 cachorros quentes. Para o consumidor, tanto faz consumir ou um hambúrguer ou 2 cachorros quentes. Então, ele é indiferente ao consumo de um ou outro. Se ele consumir um hambúrguer ou 2 cachorros quentes, ele terá o mesmo nível de satisfação, o mesmo nível de felicidade. Nesse caso, da mesma forma que a gente consegue ilustrar a restrição orçamentária no formato gráfico, a gente também consegue colocar essas curvas essas preferências, esses níveis de satisfação em um formato gráfico. Então, as várias combinações de consumo de bens em que o consumidor é diferente, os vários pontos, né, as várias combinações, formam as curvas de indiferença. Então, as curvas de indiferença, que é essa curva em verde, ela mostra as combinações de consumo. Nesse caso, a gente tem as combinações das diferentes quantidades de Coca-Cola combinadas com diferentes quantidades de pizza, em que o consumidor é indiferente. Então, para qualquer um desses pontos A, B ou C, o Joey vai ter o mesmo nível de satisfação, o mesmo nível de felicidade. Ele tem a mesma preferência por essas 3 combinações aqui de Coca-Cola ou pizza. Então, no ponto C, o Joey vai consumir mais Coca-Cola e um pouquinho de pizza, uma quantidade relativamente menor de pizza. No ponto B, ele vai consumir menos Coca-Cola em relação ao ponto C, mas ele vai ser compensado consumindo uma quantidade maior de pizza. E no ponto A, ele vai consumir um pouquinho só de Coca-Cola, mas uma quantidade muito grande de pizza. Para Joey, tanto faz consumir pizza e Coca-Cola nos pontos A, B ou C. Se ele é indiferente a consumir qualquer uma dessas 3 combinações, a gente pode colocar esses 3 pontos numa mesma curva de indiferença, indicando que Joey é igualmente feliz, está igualmente satisfeito em qualquer que seja a combinação de pizza e Coca-Cola. Então, nesses 3 casos, a gente diz que Joey é indiferente, por isso elas estão na mesma curva de indiferença, certo? Joey tem a mesma preferência pelos 3 pontos, pela combinação de consumo de pizza e Coca-Cola disposta nos 3 pontos. O que eu trouxe aqui é um mapa de indiferença. O que seria um mapa de indiferença? É um gráfico que contém várias possibilidades de consumo de Joey, em que o nível de preferência, o nível de satisfação, felicidade de Joey vai alterar quanto mais alta estiver a curva de indiferença em relação à origem. Então, se a gente pegar uma diagonal aqui que mede a distância do ponto de origem até essa curva de indiferença 1, a gente vai ter uma distância. E se a gente pegar a distância do ponto de origem até a curva de indiferença 2, a gente vai ter uma distância maior. Mas por que isso é importante? Porque quanto mais alta a curva de indiferença,
em relação à origem, maior o nível de satisfação do consumidor. Então, me explica isso melhor, Michele. Explico. Vamos comparar o ponto B com o ponto D. Lembrando que para o consumidor é sempre melhor, o consumidor está sempre mais feliz se ele consome mais do que ele consome menos. Então, o consumidor racional, ele prefere consumir mais unidades de bens do que menos. Se a gente compara o ponto B com o ponto D, a gente observa que o consumo de Coca-Cola é igual para as duas curvas de indiferença. Então, no ponto B e no ponto D, o Joey consome a mesma quantidade de Coca-Cola. Mas no ponto B, ele consome essa quantidade aqui de pizza, certo? E no ponto D, ele consome uma quantidade de pizza maior. Então, qual que é a comparação? Qual que é a diferença entre o ponto B e o ponto D? No ponto D, o Joey vai ter um consumo maior de bens. Por mais que ele consuma a mesma quantidade de Coca-Cola que no ponto B, em D ele vai ter um maior consumo de pizza comparativamente ao ponto B, em que ele tem um consumo de pizza quase pela metade. Como o consumidor prefere consumir maior quantidade de bens e não menores quantidades de bens, o ponto D é um ponto preferível, é um ponto que vai trazer mais felicidade, mais satisfação para Joey do que o ponto B, porque Joey, como um consumidor racional, ele quer consumir mais do que menos. Então, quanto mais alta a curva de indiferença em relação à origem, maior a satisfação do consumidor. Então, curvas de indiferenças mais altas são sempre melhores, são sempre preferíveis. Então, se a gente fosse considerar qual seria o melhor ponto de consumo entre os pontos A, B, C e D, a gente indicaria, olha, para Joey, o melhor ponto de consumo é no ponto D, porque neste ponto D, ele consegue consumir maior quantidade de bens, de Coca-Cola e de pizza, portanto, o nível de satisfação de Joey é maior nesse ponto, no ponto D, porque os consumidores gostam de consumir mais bens e não menos bens, certo? Agora, ignorando essa curva de indiferença 2 e trabalhando apenas com a curva de indiferença 1, especialmente esses 3 pontos aqui. Então, a partir de uma única curva de indiferença, a gente pode tirar algumas conclusões. Primeiro, para Joey, existe o mesmo nível de satisfação, o mesmo nível de felicidade se ele consumir em A, B ou C. Por quê? Porque esses 3 pontos estão numa mesma curva de indiferença. Então, Joey é indiferente em consumir em qualquer dos 3 pontos, certo? No entanto, a curva de indiferença ela tem essa configuração convexa em relação à origem. E qual é a interpretação dessa inclinação convexa em relação à origem? Se o Joey consome aqui no ponto C ele consome muitas unidades de Coca-Cola e relativamente poucas unidades de pizza. Então, vamos supor que Joey quer abrir mão de Coca-Cola para consumir pizza. Quando ele tem um bem em abundância, que é a Coca-Cola, ele tem relativamente mais Coca-Cola do que pizza, ele está disposto a abrir mão de mais unidades de Coca-Cola para obter uma unidade adicional de pizza, certo? Então, a taxa em que o Joey substitui Coca-Cola por pizza é maior nesse ponto B do que no ponto C do que no ponto B, porque aqui ele tem Coca-Cola em abundância. Se ele tem Coca-Cola em abundância, ele tem mais disposição em abrir mão de mais unidades de Coca-Cola do que para obter uma unidade de pizza. Então, essa taxa em que o consumidor troca um bem pelo outro, que ele troca o bem em abundância por um bem em escassez, é chamada taxa marginal de substituição, que é a taxa a qual o consumidor está disposto a substituir um bem pelo outro. Então, se o Joey tem muita Coca-Cola, ele está disposto a trocar muitas unidades de Coca-Cola por uma unidade de pizza. Só que, no entanto, à medida que a gente vai descendo aqui na nossa curva de indiferença, à medida que o consumidor tem mais quantidade de pizza e menos quantidade de Coca-Cola, ele vai estar menos disposto a trocar Coca-Cola por pizza. Porque aqui pizza vai ser o bem que ele tem em abundância e não Coca-Cola. Então, à medida que ele vai descendo aqui na nossa curva de indiferença, ele troca menos Coca-Cola por unidade de pizza. A taxa marginal de substituição dele de um bem pelo outro decresce. E por que marginal, Michele? Lá na primeira aula dos princípios da economia, a gente viu que os consumidores eles pensam na margem. Quanto ele trocaria de Coca-Cola para adquirir uma unidade adicional de bem? Então, essa é uma unidade adicional da pizza
seria o conceito desse marginal. O quanto o consumidor abre mão de um bem para obter uma unidade adicional de outro bem. Então, à medida que a gente vai descendo aqui na nossa curva de indiferença, a taxa marginal de substituição ou a disposição do consumidor em trocar um bem pelo outro decresce, porque à medida que ele vai descendo aqui na curva de indiferença, ele tem menos Coca-Cola disponível para adquirir pizza. Então, é interessante essa questão da taxa marginal para justificar por que a curva de indiferença ela é convexa e não uma linha reta, igual à restrição orçamentária. Na restrição orçamentária, a taxa na qual um consumidor troca Coca-Cola por pizza, ela é fixa, ela é constante ao longo da curva e é igual à razão dos preços da pizza e da Coca-Cola. Aqui não, aqui a gente vai pensar na preferência. Vamos supor que vocês tenham muita roupa, tá? Vamos supor que agora no frio vocês têm muita roupa de frio, mas vocês não têm um calçado quentinho para proteger do frio. Então, uma pessoa que estiver trocando calçado por vestuário pode propor para vocês: olha, eu tenho um calçado e você tem muita roupa. Quanto de roupa você trocaria por um calçado? Então, vocês, enquanto pessoas racionais que têm muitas roupas, vocês falarem: olha, eu troco até 10 peças de roupa por um calçado. Só que à medida que vocês vão adquirindo mais calçado, né, vão ampliando aqui a quantidade do seu calçado, que nesse caso seria equivalente à pizza, vocês vão ter menos disposição a trocar mais roupa. Então, vamos supor que agora vocês têm 10 pares de calçados e apenas 5 peças de roupa. Aí a pessoa fala: quantas peças de roupa você trocaria num calçado adicional? Aí você pensaria: eu não trocaria mais, eu estou satisfeito porque eu já tenho muito calçado e tenho pouca roupa. Então, essa roupa, que é o bem em escassez, ela não será, o consumidor não abre mão mais de peças de roupa para obter um calçado. Então, essa noção de satisfação, né, do consumidor em relação ao bem que ele tem escassez e bem que ele tem abundância é justamente o que reflete essa inclinação convexa da curva de indiferença. E por isso que ela não é uma reta. A cada ponto aqui na curva de indiferença, a gente consegue traçar uma tangente que vai indicar a inclinação desse ponto na curva de indiferença, e essa inclinação é a taxa ou a disposição que um consumidor tem de trocar um bem por outro. E essa curva de indiferença, ela possui algumas propriedades, e essas propriedades são importantes para a gente entender essa lógica de taxa marginal de substituição, que é diferente em diversos pontos da curva de indiferença. Então, a primeira propriedade: as curvas de indiferenças mais elevadas em relação à origem são preferíveis às curvas mais baixas. Por quê? Porque em curvas de indiferenças mais elevadas em relação à origem, o consumidor tem uma maior combinação de consumo de bens. O consumidor consome mais do que menos, e para o consumidor é sempre melhor ter mais dos bens do que menos desses bens, né? Dessa combinação de bens. Segundo, as curvas de indiferença se inclinam para baixo, ou seja, ela demonstra que para o consumidor adquirir mais de um bem, ela deve abrir mão do outro bem. Ela não consegue ampliar o consumo dos dois bens de forma simultânea. Então, se ela quer consumir mais pizza, ela vai consumir menos Coca-Cola. As curvas de indiferença não se cruzam. Então, eu trouxe aqui uma figura para explicar por que as curvas de indiferença não se cruzam. Vamos observar apenas essa curva de indiferença I1 aqui, né? Por teoria, por conceito, como o ponto A e o ponto B estão na mesma curva de indiferença, então o consumidor é igualmente feliz, tem o mesmo nível de satisfação se ele consumir A ou B. Então, tanto faz para o consumidor consumir a combinação de pizza e Coca-Cola no ponto A ou a combinação de pizza e Coca-Cola no ponto B, já que A e B estão na mesma curva de indiferença, né? Então, esse é um conceito que a gente já discutiu lá atrás. Agora, pensando aqui na nossa curva de indiferença I2, né? O mesmo raciocínio é aplicado para I2, indicando que se o consumidor consumir C ou B, ele vai ser igualmente satisfeito, ele vai ter o mesmo nível de satisfação aqui, certo? Porque os dois pontos estão na mesma curva de indiferença. Mas quando a gente projeta aqui a distância da origem até as curvas de indiferença 1 e 2, a gente observa que a curva de indiferença 2 está mais alta que a curva de indiferença 1. Então, nesse caso, o ponto C seria preferível ao ponto A.
certo? Pela primeira propriedade aqui, ó, o consumidor prefere consumir mais, então ele ia preferir consumir no ponto C e não no ponto A. Só que a gente viu que pela curva de indiferença 1, o consumidor é indiferente entre consumir A ou B, e pela curva de indiferença 2, o consumidor tem o mesmo nível de preferência em consumir B ou C. Então, por lógica, né, se o consumidor prefere A a B e se o consumidor prefere C a B, por lógica, o consumidor deveria preferir A a C também, já que a gente está tratando de uma questão de transitividade, né? Então, se ele prefere A a B e C a B, então ele prefere, ou se ele é indiferente em consumir A ou B e indiferente em consumir C ou B, então ele deveria ser indiferente em consumir A ou C, certo? Só que como C está numa curva de indiferença mais alta em relação à origem, ele prefere C. Se as curvas de indiferença se cruzassem, ele não ia preferir C. Ele ia ser indiferente entre A ou C. Então, por isso, é impossível as curvas se cruzarem, porque rompe com essa primeira propriedade de que curvas mais altas trazem nível de satisfação maior, trazem nível de felicidade maior. Se elas se cruzassem, a gente teria que o ponto A para o consumidor seria indiferente de consumir A ou C, o que não é verdade. Ele vai preferir consumir em C porque o nível C, o ponto C, a combinação de Coca-Cola e pizza no ponto C, traz um nível de satisfação maior em relação os pontos na curva de indiferença I1, porque a curva de indiferença I2 está mais alta em relação à origem. Então, por isso que as curvas não se cruzam. Por último, as curvas de indiferença são convexas em relação à origem dos eixos. E por que ela é convexa? Justamente para mostrar que a taxa marginal de substituição de um bem por outro, à medida que a gente vai descendo aqui na nossa curva de indiferença, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, se Joey tem mais Coca-Cola, ao longo do tempo não, ao longo da curva. Então, se Joey tem mais Coca-Cola do que pizza, ele está disposto a trocar mais unidades de Coca-Cola para obter uma pizza. Mas a partir do momento que ele tem pouca Coca-Cola e muita pizza, ele vai estar disposto a trocar cada vez menos Coca-Cola, unidade de Coca-Cola, para obter uma pizza. Então, a convexidade, ela mostra a disposição do consumidor em trocar um bem pelo outro. O fato dessa curva ser convexa mostra que essa disposição em trocar um bem pelo outro, ela decresce, vai reduzindo a partir do momento que a gente vai descendo aqui na nossa curva de indiferença. Certo, gente? Então, vamos avançar. A gente tem também dois casos extremos, né? Dois casos em que a curva de indiferença ela não tem esse comportamento convexo. Nesse caso, em que a curva de indiferença tem esse comportamento convexo, a gente chama de preferências bem comportadas, que é o comum, né? Quando o consumidor abre mão de um bem para adquirir outro, a taxa em que ele troca um bem pelo outro vai decrescendo a partir do momento que esse bem que ele troca por outro se torna escasso. Essa é a normalidade da nossa teoria, né? A normalidade de um consumidor racional. Só que a gente tem dois extremos, que seriam as preferências em que os bens são substitutos perfeitos em as preferências em que os bens são complementares perfeitos ou complementos perfeitos. Então, para explicar esse primeiro caso aqui de substitutos perfeitos, supondo que eu falo assim com vocês. Pessoal, eu tenho 2 sacos de dinheiro, cada saco de dinheiro com 10 mil reais. O que vai trazer preferência para o consumidor, né? Nesse caso, se eu falar que eu tenho 2 sacos de dinheiro, cada um com 10 mil reais, o consumidor racional, ele vai ficar feliz pela quantia que ele vai receber, independente se esses 2 sacos de dinheiro estão em notas de 50 ou em nota de 100. O que vale para esse consumidor, o que traz preferência para ele é os 10 mil reais, independente se está em notas de 100 ou nota de 50. Então, desde que o consumidor troque um bem pelo outro aqui, desde que ele tenha 2 notas de 50 reais para uma nota de 100, o consumidor vai ficar igualmente feliz. Para esse consumidor, a felicidade não está na disposição das notas, a felicidade dele está
no valor do saco do dinheiro, né, nos 10 mil reais. Então, nesse caso, tanto faz para o consumidor ter 10 mil reais em nota de 50, ou tanto faz ele ter 10 mil reais em notas de 100 reais, desde que a taxa de troca desses dois bens seja sempre 2 para 1. Então, aqui a gente não tem aquela noção de quanto mais notas de 50 reais ele tiver, mais ele vai ter disposição em trocar por uma nota de 100. Não, isso não existe. O consumidor sempre vai fazer essa troca aqui num formato constante, numa taxa constante, 2 para 1, sempre. O consumidor não fica, não pensa que ele vai ter mais nota de 50, então ele vai ter mais disposição em trocar por uma nota de 100. Isso não acontece. Então, esse é um caso extremo. Um outro caso extremo, pensando no nível de felicidade de um consumidor, né? Se eu dou para vocês 2 caixas de calçados, uma caixa de calçados, eu tenho 7 pares de calçados, de sapatos do pé direito. E na outra caixa, eu tenho 5 pares de calçados do pé esquerdo. Se nessa caixa que eu tenho mais unidades do pé direito, eu colocar 100 unidades do pé direito e 5 unidades do pé esquerdo na outra caixa, vocês não vão ter mais nível de felicidade se vocês tiverem mais sapatos do pé direito. Não, vocês vão ter mais nível de felicidade se tiverem mais pares de sapatos, direito e esquerdo. Então não adianta eu dar muito par de sapatos para pé direito para vocês e não dar na mesma proporção aqui, ó, de sapatos do pé esquerdo. Vocês não vão ficar mais felizes por isso. Vocês só ficariam felizes se eu desse para vocês sapatos do pé direito igualmente ao número de sapatos do pé esquerdo. Então, a preferência do consumidor, o nível de satisfação do consumidor aumenta desde que essa proporção ocorra aqui no vértice da curva de indiferença, que tem esse formato em L com um ângulo de 90 graus aqui. Então, o consumidor só vai ter nível de satisfação se o consumo dele aumentar nesse vértice, certo? Então, não adianta nada eu dar 7 pés esquerdo para um consumidor e 5 pés direito para esse mesmo consumidor. Ele não vai ficar mais feliz em ter 2 pés esquerdo de sapato. Ele vai ficar feliz apenas se ele tiver 7 pares de sapatos para o pé esquerdo e 7 pés de sapato do pé direito. Então, nesse caso, ele estaria mais feliz, certo? Só para a gente compreender que existem esses casos extremos em que o consumidor não ficaria mais feliz ou que ele ficaria igualmente feliz. Então, a gente viu, né, até então, que o consumidor lida com uma restrição orçamentária, ele tem uma taxa de troca de um bem por outro, que vai variar com os níveis de preços de mercado desses dois bens. Então, essa é a restrição orçamentária, ela tem esse formato de uma reta, porque a taxa de troca de um bem pelo outro é sempre igual, que vai ser igual à razão dos preços. Então, em qualquer ponto que a gente estiver aqui na curva de restrição orçamentária, o consumidor sempre vai trocar 5 Coca-Colas por uma quantidade de pizza que vai refletir os preços de mercado. Então, essa taxa fixa de troca, essa taxa constante de troca, reflete a inclinação da curva de restrição orçamentária. Por outro lado, a gente viu que o consumidor, ele não consome apenas de acordo com os preços de mercado, ele vai consumir de acordo com suas preferências. Nesse caso, o consumidor ele é indiferente em consumir pizza e Coca-Cola nos pontos A, B ou C, porque a combinação de pizza e Coca-Cola nesses 3 pontos traz para o consumidor, traz para o Joey o mesmo nível de satisfação, o mesmo nível de felicidade. Mas à medida que o Joey tem mais Coca-Cola, ele troca mais unidades de Coca-Cola por unidade de pizza. Mas quanto menos Coca-Cola ele tem e mais pizza ele tem, menos disposto esse consumidor estará a trocar o bem que ele vai ter em escassez por um bem que ele tem em abundância. Então, quanto mais a gente desce aqui na nossa curva de indiferença, maior a quantidade de pizza que a gente vai ter e menor a disposição a trocar Coca-Cola por pizza. Então, a nossa taxa marginal de substituição de um bem pelo outro vai reduzir à medida que a gente caminha aqui do ponto C para o ponto A na curva de indiferença, certo? Então, se a gente colocar uma tangente aqui em cada um desses pontos, a gente vai ver que nossa inclinação é diferente em cada um dos pontos, e essa inclinação diferente em cada ponto da curva de indiferença que é convexa vai refletir a nossa taxa marginal de substituir um bem por outro.
Então, quando a gente combina essas duas curvas, a curva de restrição orçamentária e a curva de indiferença, a gente vai decidir qual é o ponto ótimo que o Joey, que esse consumidor, vai consumir. Ou seja, para o consumidor é sempre melhor consumir em pontos mais altos, em curvas de indiferenças mais altas, porque nessas curvas de indiferenças mais altas o consumidor vai ter uma maior combinação de consumo dos dois bens. Então, em teoria, para o consumidor seria melhor consumir aqui no ponto A, porque o ponto A está numa curva de indiferença mais elevada, e é pior para o Joey consumir aqui no ponto B, porque no ponto D, nessa curva de indiferença mais baixa em relação à origem, ele vai ter uma menor combinação de pizza e Coca-Cola em relação ao ponto A, que está numa curva de indiferença maior. Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar é esse, né? O que o consumidor prefere, o que deixa o consumidor mais feliz. O que deixa o consumidor mais feliz é sempre consumir maior quantidade de dois bens. No entanto, o consumo desse consumidor é restrito pela sua restrição orçamentária. Por mais que consumir em A, no ponto A, traga mais nível de satisfação para o consumidor, ele não pode consumir nesse ponto A porque ele não tem orçamento para consumir nesse ponto. A renda do consumidor, a capacidade de compra dele é limitada aqui na linha azul. Então, ele poderia consumir em qualquer ponto sobre a linha azul, né, já que ele vai gastar toda a sua renda no consumo dos dois bens, mas ele não vai consumir em B, porque em B o consumidor está numa curva de indiferença mais baixa. Nesse ponto B, o nível de satisfação do consumidor é menor. Então, qual seria o ponto ótimo? O ponto ótimo é o ponto em que a curva de restrição orçamentária toca a curva de indiferença, que seria exatamente nesse ponto ótimo aqui, ó. Nesse ponto ótimo, a inclinação da curva de indiferença, que é dada pela razão dos preços de mercado, e a inclinação da curva... vou recapitular, vou repetir. Nesse ponto ótimo, a inclinação da curva de restrição orçamentária, que reflete a razão dos preços entre os dois bens, pizza e Coca-Cola, vai ser igual à inclinação da curva de indiferença, que vai ser igual à taxa marginal de substituição de um bem pelo outro. Então, aqui a gente tem que a taxa marginal de substituição é igual à razão dos preços. Então, o consumidor vai consumir nesse ponto ótimo, que vai refletir a restrição orçamentária do consumidor, o máximo que ele poderia consumir, de acordo com os níveis de preços do mercado, de acordo com sua renda, e num ponto em que a combinação entre os dois bens vai lhe trazer maior nível de satisfação, maior nível de felicidade. Então, o consumidor vai escolher consumir nesse ponto ótimo aqui, certo? Como que isso cairia em prova, professora? Como que você poderia cobrar isso em prova? Eu poderia cobrar justamente essa figura e questionar por que o consumidor não consome em A, por que ele não consome em B. Se observando apenas as curvas de indiferença, né? As três curvas de diferença, e 1, e 2 e 3, qual seria o ponto ótimo desconsiderando a renda? Aí eu poderia colocar, né? Mas considerando a renda, o nível de restrição orçamentária, porque ele consome no ponto ótimo e não consome em B. Então, em prova, eu poderia cobrar essa figura e pedir para vocês discutirem a decisão ótima do consumidor baseado na sua restrição orçamentária e baseado no seu nível, nas suas preferências, ou no seu nível de satisfação, nível de felicidade. E por último, o consumidor poderia ampliar o seu consumo, o consumidor poderia consumir aqui no ponto A sobre uma condição. E qual seria essa condição? O consumidor amplia o seu consumo, o consumidor atinge níveis de satisfação maiores desde que ele tenha um aumento no seu nível de renda. Então, um aumento no nível de renda do consumidor vai deslocar a curva de restrição orçamentária para cima, e esse deslocamento na curva de restrição orçamentária permite com que o consumidor atinja curvas de indiferenças mais altas, que vão lhe atribuir níveis de satisfação melhores. Então, um aumento no nível de renda desse consumidor desloca a restrição orçamentária para fora, então a curva de indiferença vai ter esse movimento aqui, né, de ampliar as possibilidades de consumo do consumidor.
Com esse novo nível de renda, o consumidor atinge um nível de satisfação mais alto, ele atinge uma curva de indiferença mais alta em relação à origem, que é preferível para o consumidor, porque ele gosta de consumir, ele prefere consumir mais bens do que menos. Então, um aumento no nível de renda desloca a restrição orçamentária para fora. Com efeito, o consumidor vai ter um aumento no consumo de Coca-Cola e um aumento no consumo de pizza. Então, o consumidor vai estar mais feliz nesse novo ótimo, porque ele vai ampliar o seu consumo, certo? Então, a gente encerra a aula indicando, qual que vai ser a escolha ótima do consumidor. Então, peço para vocês entenderem essa figura, para vocês entenderem qual é o ponto em que o consumidor consome, discutir por que o consumidor consome nesse ponto, discutir por que ele não consome em A, por que ele não consome em B, discutir qual é a possibilidade do consumo consumir no ponto A, que é justamente o aumento da renda. O aumento da renda permite com que o consumidor consuma num nível numa curva de indiferença mais alta, tem uma combinação de bens maior. Então, qual que é a possibilidade do consumidor atingir essa curva de indiferença mais alta? Então, vocês entendendo a decisão do consumidor, como que o consumidor faz suas escolhas, vocês compreenderam a lógica da teoria do consumidor. Então, aguardo vocês na próxima aula. Vamos discutir a questão dos custos de produção. Então, a gente já abre mão da teoria do consumidor e vamos discutir a teoria da firma. Então é isso, bom final de semana, bom feriado para todos e bons estudos.